Se você já se sentiu insegura na sua carreira, na sua vida profissional, se toda hora fica se perguntando: será que é esse mesmo o caminho que eu devo seguir? E mais do que isso, talvez você também já se perguntou: será que eu sou boa o suficiente para conseguir de fato ser uma ótima profissional? Se esses medos, relacionados à sua carreira, sua vida profissional têm te assolado, eu quero te convidar a assistir esse vídeo aqui, onde eu vou te apresentar 5 técnicas para que você se torne mais segura no mercado de trabalho. Oi, tudo bem? Eu sou a Mari do Carinhosamente e antes de eu já começar a tocar aqui nesse assunto de carreira, de insegurança, de dúvidas, eu quero te dizer que eu não tirei esse assunto aqui do nada. Eu recebo muitas perguntas, principalmente de mulheres que estão em dúvida na sua carreira. Muitas de nós, quando vamos para o mercado de trabalho, a gente não foi orientada de uma forma correta do que a gente pode fazer para se tornar pessoas seguras e de fato que vencem na vida, né? E muitas de nós também temos, né? Aquela velha história, meu Deus do céu, eu quero muito ter sucesso, ser uma ótima profissional, ao mesmo tempo eu morro de medo de não dar conta. Talvez você já se perguntou sobre se você deveria ser CLT, se você deveria empreender, ou muitas vezes você ficou buscando olhar para a carreira das pessoas que estão ao seu redor para pelo menos poder espelhar, sabe aquela coisa, nossa, se fulana tá fazendo isso e tá dando certo, acho que eu vou fazer também. O que acontece é que todas essas soluções que são externas acabam atrapalhando a gente. Isso não nos traz segurança. Muitas vezes até o contrário, né? Traz um pouco de angústia. Então, eu vou te apresentar aqui 5 técnicas importantes que fazem sentido e que vão te ajudar na hora de você estabelecer uma segurança profissional. Mas antes de eu começar, eu já quero te pedir o seguinte: curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal. A única forma de você me agradecer por todo o conteúdo que eu tenho produzido por aqui é participando, deixando seu comentário, deixando as suas dúvidas, me dando feedbacks, de todos os conteúdos que eu compartilho por aqui e se inscrevendo no canal. Porque assim, toda vez, que eu coloco vídeos novos por aqui, se você ativa o sininho, por exemplo, você é notificada. Assim, você não perde o conteúdo que eu estou disponibilizando e dessa forma você também acaba, fazendo uma atitude aí de gratidão por esse conteúdo que eu estou passando para vocês. E a primeira coisa que eu quero te falar é que quando eu comecei na minha carreira, eu ouvi uma história, um conto muito importante que guiou a minha forma de pensar sobre a minha vida profissional. Eu não sei se você já ouviu sobre o conto do abacaxi, a história do abacaxi. É uma história bem antiga, né? Já tô aí revelando a minha idade no longo do caminho. Mas era mais ou menos assim. Um profissional dentro de uma empresa, ele ficou meio chateado porque ele não se sentia muito valorizado. Ele achava que sempre as pessoas entravam na empresa e passavam na frente dele, outras pessoas eram mais valorizadas do que ele foi reclamar com o chefe. E o chefe disse: não, sem problemas, a tua reclamação é válida, então eu vou te ajudar, mas antes eu preciso que tu faça uma atividade para mim. E ele falou o seguinte: vai lá na esquina e pergunta para mim qual é o preço do abacaxi. E ele disse: imagina, chefe, coisa simples, deixa que eu resolvo. Ele atravessou a rua, perguntou o preço do abacaxi e voltou. Até que, chegando na sala do chefe, o chefe perguntou: e aí, quanto que custa o abacaxi? Ele disse: olha, o abacaxi custa R$ 3. E ele disse: mas qual é o tipo de abacaxi? É o pérola? É aquele tipo mais premium? Ou se é um abacaxi normal? Ele falou: olha, eu não sei. É o abacaxi que tinha lá, é R$ 3. Ele falou: ah, tá, mas ele fornece para nossa empresa esse abacaxi em grande quantidade? Ele falou: não, eu também não perguntei, chefe, eu só trouxe o preço do abacaxi. Ele falou: ah, então tá bom, senta aqui na sala que eu vou chamar um outro funcionário. E ele chamou uma outra pessoa que, de fato, era valorizada dentro da empresa, apesar de ser um novo funcionário. E ele deu exatamente a mesma tarefa. Ele disse: atravessa a rua e vai lá e descobre o preço do abacaxi.
E aí o funcionário, antes de sair da sala, disse assim: chefe, desculpa perguntar, mas qual é o objetivo de eu ver o valor do abacaxi? E ele disse: olha, é que eu tô querendo dar para os meus funcionários uma salada de frutas depois do almoço. E por conta disso, entre outras frutas, eu quero que tenha abacaxi. Ele falou: ok, copiado, informação pega. Ele atravessou a rua e ele retornou e o chefe perguntou: e aí? Tem abacaxi? Qual é o preço do abacaxi? Ele disse: olha, o abacaxi mais barato, ele é R$ 3, mas o premium é R$ 4. Ele falou: ah, tá. E ele fornece para a empresa? Ele disse: sim, ele fornece. Eu deixei com ele o meu cartão, né? Vamos atualizar a história. Ele deixei com ele o meu WhatsApp e combinei com ele que se eu precisasse, eu ia entrar em contato. Ele falou: ah, tá. E alguma coisa a mais, além disso? Ele fornece em grande quantidade? Ele falou: bom, chefe, eu fiz aqui uma tabela e eu já chorei com ele que aproximadamente acima de 100 abacaxis a gente consegue 20% de desconto. E se for o premium, ele consegue dar uns 15% de desconto. Só que, como o senhor queria fazer uma salada de frutas, eu olhei também as outras frutas que ele tinha. E ele me disse que fica mais caro quando a gente não pega a fruta da estação. Então eu combinei com ele e fiz um preço de salada de fruta por funcionário durante uns 30 dias ou os 22 dias, né, trabalhados, mas ele vai adaptando a fruta do mês de acordo com os valores e com a capacidade, né? Não é todo mês que tem morango e às vezes a qualidade da salada de frutas fica ruim. E eu pedi para ele também um desconto no frete. Ele me entrega todas as frutas. Só que se a gente pagar um valor adicional, ele tem uma cozinheira, uma funcionária profissional que ela faria essa salada de frutas e ela nos entregaria pronta, apenas para servir para os nossos funcionários. E aí o chefe olhou para o outro funcionário, primeiro agradeceu, né? Não, pode ir, querido, muito obrigada. Olhou para o outro funcionário e disse: e aí, o que tu estava falando mesmo aí a respeito de que tu não é valorizado? Bom, essa história moldou a minha vida profissional. Eu era muito novinha, mas desde cedo eu entendi que trabalhar não tem a ver apenas com ganhar dinheiro e fazer alguma coisa. Tem a ver com se colocar numa posição e à disposição do serviço e que precisa ser resolvido, do problema que precisa ser resolvido. E a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, antes de você ficar pensando na sua insegurança interna, é: qual é a visão que você tem a respeito do seu trabalho, do seu serviço? O que você aprendeu na sua história, na sua família, na sua casa, a respeito de empreender? O que você aprendeu sobre trabalhar? Quando você chegava na sua casa, você via às vezes seu pai e a sua mãe falando: ai meu Deus, ai que dia cansativo, que horror, mais um dia de trabalho. Ou às vezes você via o seu pai e a sua mãe empolgados em construir um novo projeto, né? Olha, lá no serviço eu vou fazer uma coisa assim, e aí fulano falou isso e fulano falou aquilo. Todas essas referências que a gente recebe da nossa família, elas vão sim fazer muito sentido, principalmente quando a gente se coloca no mercado de trabalho, porque a gente acaba, né, espelhando um pouco daquilo que a gente ouviu. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é: o que você traz da sua família, da sua casa e das crenças que você ouviu ao longo dos anos a respeito do que é trabalhar. Para que você perceba aí se às vezes a sua insegurança não está ou nas altas expectativas que eram colocadas no trabalho, ou o contrário, um olhar muito difícil, muito ruim, que trabalhar é ruim, que todos os chefes são ruins. É muito complicado quando a gente ouviu a vida inteira sobre isso e está diante do mercado de trabalho. Automaticamente, muitas vezes, a gente vai pensar sobre isso também. E aí a gente começa a se sentir desvalorizada, a gente fica com medo, a gente vê o mercado extremamente competitivo, a gente não sabe se a gente realmente é boa, né? Poxa, será então que eu empreendo? Como que eu faço para empreender? Será que eu vou ser uma boa vendedora? Mas eu ouvi que vender é coisa de gente, né, que faz coisa errada. Vender é aquela pessoa que te incomoda todo dia batendo lá na porta da sua casa. Acho que eu não vou vender. Enfim, todas essas crenças e pensamentos que a gente aprendeu sobre o trabalho é uma primeira base, um primeiro fundamento que vai nos atrapalhar ou nos auxiliar na hora que a gente está no dia a dia.
E outra coisa é que os fundamentos pelos quais você pensa a respeito de trabalho, eles vão te levar, te criar um caminho para que você construa a sua vida e o seu trabalho através desses fundamentos. Um desses fundamentos, por exemplo, é que você comece a entender e trocar o trabalho por servir. Quando você serve algo ou alguém, você está se trabalhando, evoluindo e dando para aquela pessoa o melhor que você pode. Se você é um designer, uma designer, você não vai fazer apenas um post. Você está pensando qual é a melhor forma, a melhor mensagem, da forma mais clara, alinhada, obviamente, né? A marca dessa empresa, alinhada àquilo que eu quero que o público sinta, que eu consigo entregar com o meu trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha, sei lá, com contabilidade, com números, qual é a melhor forma que eu posso me especializar para resolver os problemas dessas pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer o seu imposto de renda, que não têm uma noção de controle financeiro? Quando a gente começa a trocar aquilo que a gente faz de apenas um serviço, apenas uma atividade, por um servir alguém com o seu conhecimento, com o seu tempo, com a sua capacidade, a segurança e a insegurança, elas começam a se mexer dentro de nós. A gente começa a ver mais valor naquilo que a gente entrega. Outra coisa é muito relacionada à nossa mentalidade infantil. Muitas pessoas têm uma mentalidade infantil e acabam achando que tudo é merecido. Ai, assim como a história do funcionário que eu acabei de contar para vocês. Nossa, mas ninguém me valoriza. Ok, mas você se esforçou, você foi perguntar o que a empresa precisava, você foi observar o que os seus clientes estavam falando daquele assunto. Como que você está colocando diante da sua vida adulta de alguém que serve, melhora, tem uma qualidade no serviço e recebe por isso? Enquanto você tiver uma mentalidade infantil, você sempre vai achar que tudo lhe é devido, que as pessoas te devem alguma coisa, que o chefe tem que olhar para o seu serviço, que alguém tem que te dar parabéns. E essa posição, ela é muito vitimista. Você sempre fica esperando que algo ou alguém de fora reconheça o seu trabalho. E por que a gente chama essa visão de uma visão infantil? Porque assim é a criança. Ela faz lá 3 rabiscos de verde, amarelo, azul e vermelho e na cabeça dela aquilo lá é uma pessoa, um elefante e uma floresta. Ela ainda não domina as técnicas, mas o pequeno esforço dela já cobra que a outra pessoa diga: "Nossa, que lindo, que desenho lindo e maravilhoso". É claro que numa relação com uma criança, a gente obviamente vai dizer que tá tudo lindo. Se você é pai e é mãe, você entende o que eu tô falando, né? É 3 rabiscos pra cima, 3 pra baixo, essa aqui é a mamãe, ai, o coração já vai no céu. Só que nós somos adultas, mulheres adultas e responsáveis, que não dá para entregar 3 risquinhos pro chefe ou pros clientes e esperar que eles digam: "Nossa, parabéns, é isso aí". Não, você pode até entregar, mas pedir um feedback para que a sua responsabilidade de busca de riqueza parta de você para fora e não de fora para dentro. E uma outra coisa interessante também, antes de eu te apresentar as 5 técnicas para que você de fato se torne mais segura no seu trabalho, é pensar que hoje em dia, cada vez mais, o nosso comportamento, ele fala muito mais de quem a gente é do que de fato apenas a técnica que a gente conhece. Exemplo, se tem 2 pessoas que têm um conhecimento técnico igual, o que vai fazer elas serem diferentes é a capacidade de executar aquilo. Se essa pessoa é simpática, se ela fala bem, se ela se esforça, se o comportamento dela coletivamente é um comportamento positivo, como eu dei lá no meu exemplo do abacaxi. O que o chefe estava esperando não era um conhecimento técnico. E todos os 2 sabiam atravessar a rua, perguntar o valor do abacaxi e trazer. Mas um teve um comportamento de ir além, de olhar para aquilo que o chefe estava perguntando e falar: "Cara, eu vou resolver esse problema". Se fosse só pelo preço do abacaxi, o chefe talvez mesmo tinha ligado. Mas o que esse cara tá pensando além do preço do abacaxi? E esse esforço de pensar mais está ligado ao comportamento, à disposição e à capacidade daquela pessoa em fazer as coisas.
Eu falo isso porque muita gente acha que apenas ter um conhecimento técnico já basta para que a pessoa seja valorizada. Então, por exemplo, eu conheço sobre uma ferramenta chamada Enneagrama. Ela fala que existem 9 tipos de personalidade e cada uma dessas personalidades tem uma motivação interna. Bom, o conhecimento técnico sobre o Enneagrama várias pessoas encontram. Não quer dizer que essas pessoas saibam falar, compartilhar, explicar, aplicar o Enneagrama e trazer junto com isso experiências. Talvez essa pessoa tenha muito conhecimento, mas não consiga ser empática. Enfim, não basta ter um conhecimento técnico, tem que ter um comportamento que vai fazer você se destacar. E agora, Mari, mas por que tu tá falando tudo isso antes de apresentar as técnicas de segurança na hora do trabalho? Porque nenhuma dessas técnicas vai funcionar se essas coisas que eu acabei de te falar estiverem totalmente desalinhadas. Se você é uma pessoa que não entende que trabalhar é servir, você sempre vai achar que tá fazendo, ai meu Deus, tô lá atendendo aquele meu chefe daquele jeito, ai que chato. Você sempre tá pensando no outro e não no seu crescimento quando você serve alguém. Se você tem uma mentalidade de riqueza infantil, também você sempre vai achar que o outro precisa te dar mais, que o outro precisa te dar mais salário, mais dinheiro, mais valorização e não que você crie a sua própria riqueza. E por último, o que eu acabei de explicar, a técnica, ela é maravilhosa, ela tem que acontecer. Inclusive, algumas profissões exigem uma formação, né? Você não pode ser um médico sem se formar, você não pode ser um nutricionista, um psicólogo, enfim, sem de fato ter uma formação. Agora, apenas a formação não vai fazer de você uma ótima profissional. E aí, eu vou te apresentar então as 5 técnicas, as 5 formas em que você pode aplicar na sua vida e começar a se tornar uma pessoa mais segura. Mas eu já vou te adiantar que as técnicas que eu costumo trabalhar, elas não são técnicas muito de fora para dentro. A maioria delas são técnicas de dentro para fora. Por quê? Não adianta, gente, tu aprender aquela técnica assim, chega na frente da pessoa, fala com bastante força e agora eu vou mostrar que eu sou uma pessoa segura. Gente, tu tá ali apresentando uma pessoa segura quando na verdade por dentro tu tá tremendo na base. E aí essa insegurança causa uma confusão mental e você vai parecer até uma pessoa que tá fingindo às vezes. Eu entendo que tem técnicas que de fato funcionam, técnicas relacionadas à PNL ou outras desse sentido, mas não apenas desse tipo de técnica externa é que a sua vida se torna segura. Então, a primeira delas é: você precisa conhecer qual modalidade você quer trabalhar e que você quer escolher. Muita gente se sente insegura quando desconhece. Não vai de fato observar como que é um profissional. E quando eu falo que essa técnica tem a ver com dentro para fora, é de o que você é, quem você é, quais as suas habilidades, o que você tem, o que você gosta, que de fato tem a ver com essa profissão que você está buscando, né? Ou às vezes já está até atuando. Quando você perceber que você tem uma facilidade, por exemplo, em falar com as pessoas e você precisa estar reunida com pessoas, você precisa, né, trocar ideias, você precisa criar coisas e aí você vai buscar uma profissão que está extremamente ligada a ficar sozinha, mexendo com números, lendo, digitando e escrevendo. É muito difícil, aliás, o caminho de desenvolvimento é de muito esforço e muito grande. Então, a primeira coisa é: conheça a modalidade que você quer escolher e que você quer trabalhar. E perceba de fato, porque muitas vezes, se você desconhece, quando você começa a atuar, você chega lá no dia a dia e começam a te faltar aquelas habilidades, porque você não tem nada a ver com aquilo.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, em geral, sou muito falante. Eu gosto de compartilhar as coisas com as pessoas, eu gosto de ter bastante ideias, eu gosto muito de poder discutir com as pessoas ideias novas e resolver problemas. Eu trabalho muito melhor quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou cara a cara, né, com um ser humano, com uma outra pessoa, ou às vezes online, enfim, eu preciso estar conectada às pessoas. Eu noto que eu trabalho muito melhor quando eu estou assim. Inclusive, nessas situações que a gente tem vivido, é um desafio passar menos tempo com pessoas e mais tempo sozinha. É um desafio ter que ficar mais tempo lendo, concentrada e quieta e em casa. Por quê? Porque a minha modalidade daquilo que eu trabalho, daquilo que tem a ver comigo, sempre está conectada às pessoas. Lembra lá no serviço? Naquilo que eu gero, no problema que eu resolvo, na técnica e no comportamento, eu alio essas coisas. Eu tenho uma técnica que eu alio ao meu comportamento para servir as pessoas através de desenvolvimento pessoal. A segunda coisa é fundamental. Você precisa conhecer e dominar a sua personalidade. Se você não sabe o porquê você age da forma como você age, se você não sabe de qual medo você está fugindo a vida inteira, e se você desconhece qual é o desejo do seu coração, do fundo da sua personalidade que te faz querer aquilo, você dificilmente vai ter sucesso profissional. Porque basicamente a sua melhor ferramenta de trabalho é você mesma. E aí, eu falei anteriormente que eu trabalho, né, com uma ferramenta chamada Eneagrama. Para mim, é a ferramenta mais completa de personalidade. Ela explica que existem 9 tipos. E para cada um desses tipos de personalidade, existe uma motivação interna que faz aquela pessoa decidir e fazer as coisas da forma que ela está fazendo. Então eu noto em muitos atendimentos que eu faço, também lá no curso Bússola de 9 Pontas que eu tenho, que quando as mulheres chegam para mim e falam assim, Mari, eu tô perdida na carreira, é porque elas não sabem quem elas são. Elas não sabem as motivações internas que ela tem e nem porque elas estão tomando aquelas decisões no dia a dia. E isso começa a gerar um ciclo negativo na vida, porque eu tô simplesmente vivendo no automático. Eu não tomo boas decisões porque eu não me conheço. Então, conhecer primeiro, descobrir qual é, conhecer e dominar a sua personalidade é uma chave essencial para que você se sinta segura. Porque, gente, quando a gente se conhece, quando a gente conhece e domina a nossa personalidade, o que acontece? As coisas ao redor podem estar confusas, a gente pode estar com medo, pode acontecer muita coisa diferente, mas você olha para dentro e de dentro para fora você sabe como ativar a sua própria segurança. Foi o que eu acabei de falar. Estamos passando por um momento difícil, diferente, em que eu sei muito bem como a minha personalidade se sai bem e o que a minha personalidade tem de dificuldades. Ou seja, eu uso a minha âncora pessoal e eu ativo ela para que eu consiga de fato tomar as melhores decisões, porque eu já me conheço muito bem. E aí, outra coisa é de fato o estudo e a prática. A terceira técnica, ela é uma técnica que serve para todas as coisas na vida. Não adianta a gente só estudar sobre aquilo que você quer. Por exemplo, ok, Mari, eu já conheci a modalidade que eu quero trabalhar, né? Já descobri que habilidades que eu preciso ter para trabalhar com isso. Segundo, eu já tô conhecendo a minha personalidade, já tô começando a desenvolver ela, entrei aí, né, no curso Bússola de 9 Pontas, eu tenho algumas alunas que entraram justamente por conta da parte profissional, eu já tô, né, nesse processo de desenvolvimento. E o que significa, então, estudar e praticar? Tudo aquilo que a gente aprende mentalmente precisa passar por um processo para que esse aprendizado seja fixo, para que ele fique em nós. Então, eu ouvi alguém falar, eu li, eu vi um vídeo, eu tenho que fazer alguma ação para colocar aquilo em prática. E quando eu pratico, aquilo se torna, ou aquilo me traz segurança, porque assim eu firmo o meu conhecimento. Então, por exemplo,
Quando você estuda sobre algum assunto do seu serviço, do seu trabalho, se dê um prazo para colocar pelo menos uma ação em prática. Exemplo, você é nutricionista e você está testando uma dieta nova e às vezes você vai testar em você ou às vezes vai testar em uma cliente porque você acabou de ler sobre aquele assunto. Então, leia. Crie a sua técnica, as suas normas, a forma como você vai atuar e aplique imediatamente. Por quê? O ciclo que faz a gente estudar, aprender, aplicar e observar o resultado é o que vai trazendo para nós a segurança do que é bom e do que não é, do que tá certo e do que não tá. E aí eu não sei se você é assim, mas mulher costuma fazer muito isso, né? Se você faz isso, já deixa aqui um comentário aqui embaixo. Quando a gente vai testar, por exemplo, uma base nova para o nosso rosto, a gente não compra várias bases, a gente compra uma só. A gente compra uma menorzinha se tiver. A gente usa uma amostra. Por quê? Esse é o momento em que você vai pegar aquilo que você acabou de aprender. A moça te falou lá na loja, né? Ah, essa base aqui é muito boa. Ok, vou passar no meu rosto para experimentar. E é na experiência que você observa, olha, ficou bom, serviu para mim, não serviu para mim. E você vai ajustando aquela base no seu rosto ou você de fato não vai mais usar ela. Mulher é assim, né? A gente faz isso. O que acontece? A experiência, o ciclo de experiência te dá segurança. Na próxima vez que você falar, vou comprar uma base nova, já sei qual que eu vou comprar. É aquela lá porque fechou no meu rosto. Isso serve para várias coisas da vida e principalmente para nossa parte profissional. Se você aprendeu alguma coisa, aplique. Pratique, compartilhe com alguém, divida essa ideia, coloque em prática. Porque muitas pessoas se sentem inseguras na hora de colocar em prática. Só que é justamente a prática que vai trazer o resultado para que a gente possa analisar aquele resultado e a partir dali a gente ou melhorar aquilo que foi feito ou então colocar, né, a coisa para funcionar, porque a gente viu que o resultado deu positivo. Beleza? Conheci a minha modalidade. Já conheci, estou desenvolvendo minha personalidade, estou estudando e praticando. Qual é a outra coisa que eu tenho que fazer? Você precisa cuidar de você. Muita gente esquece que a gente é olhada, que a gente é vista na forma como a gente se cuida e como a gente se porta. Por quê? Às vezes as pessoas falam, ai não, aparência não importa, posso entrar na empresa lá com cara de quem acabou de acordar, posso atender os clientes, né, tudo com cara de destruída, de derrotada. E aí, você esquece que você está servindo, prestando um serviço para alguém, resolvendo um problema, trabalhando com alguma coisa que fala sobre você, sobre quem você é, sobre a sua personalidade. E aí você está deixando a desejar. E por que eu tô fazendo, né? Por que esse é o quarto tópico? Porque primeiro eu trabalhei coisas que são internas, são essenciais, mas também aquilo que os outros estão vendo a seu respeito conta muito. Muitas vezes as pessoas são maravilhosas, elas sabem muitas coisas, muito conhecimento, mas na hora de se apresentar, seja falando, seja compartilhando ideias, ou seja de aparência mesmo, deixa a desejar. Não consegue passar aquilo que essencialmente estava colocando no seu coração e tudo aquilo que ela estudou tanto, né? Poxa, estudei e pratiquei. Mas na hora de me apresentar ou cuidar da forma como eu falo, eu esqueci. Isso vai fechando aqui um ciclo que no último ponto vai ser essencial, que vai englobar todos os anteriores, mas a forma como você fala, como você trata os outros, como os outros estão te vendo, se você se arruma, se você se descuida ou não. E eu não tô nem falando se tem que maquiar, se não tem que maquiar, não é isso. Mas a pessoa precisa olhar pra você e de alguma forma sentir segurança. Lembra que eu falei? Você precisa se sentir segura. Só que quanto mais segurança você passa para as pessoas de fato, de verdade, mais as pessoas confiam em você. Então observe a forma como você tem falado com as pessoas. Também tem aquela velha história, né, que a gente às vezes fala assim, poxa, o que adianta, né, ter mestrado
mestrado, doutorado e nem cumprimentar o porteiro, porque isso tem a ver com a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Como as pessoas estão te vendo? Poxa, você já está conhecendo, né, a modalidade que você quer trabalhar. Você está conhecendo e dominando a sua personalidade, começou a estudar, começou a praticar, por que não cuidar da parte de como as pessoas estão te olhando, de qual impressão você está causando naquela pessoa? E uma outra coisa, gente, que provavelmente você já passou por isso ou conheceu alguém assim, é a velha história que o mundo dá voltas. E quando você é mais nova, você não acredita muito nisso, mas o mundo ele dá voltas sim. Eu trabalhei com muitas pessoas que fizeram um nome maravilhoso no local de trabalho. E também já trabalhei com gente que deixou assim aquele rastro feio, sabe? E aí, em uma outra oportunidade, em um outro momento, as pessoas sofreram as consequências. Tanto aquela que fez um bom nome, como aquela que tinha deixado infelizmente, uma má impressão por onde ela passou. Então não esqueça disso. Não basta apenas ser, se construir e se desenvolver, mas apresente também o seu melhor para as pessoas. E agora, por último, porém não menos importante, na verdade, isso aqui vai englobar todas as 4 técnicas anteriores, que é: qual é o tipo de vida que você quer ter? Quando você não conhece, isso é uma técnica que você pode fazer escrevendo, pode ser pensando, pode ser colando coisas na parede. Mas eu te pergunto, o que você quer ser? Que tipo de vida que você quer construir? Como que é o relacionamento da sua família? Como que você se vê profissionalmente? Você quer ser conhecida pelo quê? Pela uma pessoa que é legal, simpática, querida, maravilhosa, que tem sucesso? De acordo com aquilo que você quer ser, é onde você começa a escolher e definir o que é essencial para você. Muitas de nós mulheres, inclusive, temos esquecido de uma parte que é essencial em nós, que é o nosso feminino, que é quando a gente age com o coração, que é quando a gente gera vida nos lugares que a gente vai. É quando a gente olha a outra pessoa e fala assim: eu vou servi-la da melhor forma possível. Não por ela, mas por mim, porque eu cresço quando eu dou o meu melhor. E aí, muitas vezes, a gente esquece de qual tipo de vida a gente quer ter. E a gente começa a construir coisas, sabe? Coisas, várias coisas. Faz coisa ali, tem um job aqui, mas eu não sei ainda para onde eu tô indo. E não tem nada mais inseguro, nada mais angustiante, né? E que nada que, assim, mais dúvida que isso, impossível. Porque se eu não sei para onde eu tô indo, que tipo de vida que eu quero construir, como que eu me vejo profissionalmente, como que eu vou saber definir no dia a dia o que é essencial para mim? O que de essencial em mim eu preciso cuidar? Qual é a minha personalidade? Qual é a minha âncora pessoal? Que quando eu tô na turbulência, eu jogo a minha âncora no mar e ele acalma o meu barco, para que eu possa olhar de novo para o rumo, para que eu possa ter tranquilidade de definir: ah, lembrei, é para lá que eu estava indo. E aí eu te pergunto, anotou tudo certinho? Você está ainda em dúvida? Você está se sentindo insegura? Não comece a construir a sua segurança profissional de fora para dentro. Construa a sua segurança de dentro para fora. Porque as coisas ao redor podem mudar, né? As coisas podem acontecer, boas e ruins, consequências de várias coisas diferentes, mas quando você, dentro de você, tem um lugar seguro, aí você sabe exatamente onde encontrar a sua segurança para todas as áreas da vida. Eu quero te convidar a curtir esse vídeo aqui e deixar um comentário aqui embaixo de qual foi o maior insight. Se você está se sentindo muito insegura profissionalmente, está aí em dúvida do que fazer na vida, quer inclusive descobrir e conhecer a sua personalidade, deixa um comentário aqui embaixo. E eu preciso também te avisar que o meu curso Bússola de 9 Pontas fala exatamente sobre a descoberta e o desenvolvimento da sua personalidade, para que você pare de procrastinar, deixe de ser insegura e se torne uma mulher realizadora, através de ter encontrado a sua âncora pessoal. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado e não esquece, se o teu chefe te pedir
Para você olhar o preço do abacaxi, não me volta dizendo que é R$ 3, hein? Busca mais, porque quanto mais você servir, melhor as pessoas vão lembrar de você, tá bom? Um beijo e até um próximo vídeo.